Fala galera, vamos aí, mais um episódio do nosso podcast que veio para mudar o Prof Play. Tô aqui com meu brother, professor Carlão. E aí, moçada, firmeza? É nóis, e hoje, hein? Ai. Que fria. Literal, né? Literal. Ai, Jesus. Nessa friaca que tá aí, vamos nós. Hoje meteu o dedo na ferida. Vamos. Então vamos ver se os caras já vão bloquear nós, se já vai acabar com tudo. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia do chicote estralar. Hoje é o pega pra capar. Mas antes vamos faturar, né? Acho bom. Vamos faturar porque estamos precisando. É claro, o leite tá caro, então vamos falar do nosso patrocinador, meu irmão, a Zap Autoescola. Zap Autoescola, moçada, uma autoescola que fica na cidade de Garça, aqui na nossa região de Marília, e os caras são fera demais. Fala do Flavinho pra galera. Não, o Flavinho é parceiro, brother. Olha lá. Tá os lá. Cara, aquela piadinha infame, que os caras não tem jeito de perder, que eles estão com o Zap, né, mano? Então os caras não perdem. Chega lá no Flavinho, fala que viu aqui no Prof Play, pede aquele desconto maroto. Agora manda aí o endereço dos caras, que vai aparecer também aqui pra nós, e desce a mamona. Ó, fica lá no centro da Garça, famigerada Garça, é Avenida Doutor Labienio da Costa Machado. Eles estão no número 1145, o telefone é 014-3471-0662, tem o curso de reciclagem, tem carteira tipo A, carteira tipo B, tipo AB, que é que eu não tenho, inclusive, talvez eu até lá fazer um upgrade, eu só tenho a A. Tá, então se eu precisar de dirigir uma Pop 100 para buscar um pão, pode dar uma infração. E falando em infração, hoje o tema é um pouco infracionado. Daquele problema. Que é a tal da CPI, a Comissão Parlamentar Investigativa, que não é nem a primeira, nem vai ser a última que está acontecendo, mas essa em particular, pelo jeito, vai chacoalhar o doce de um jeito diferente. Tá chacoalhando. Tá chacoalhando. É bom dizer que é um episódio que ainda está transcorrendo. Uma CPI, ela começa de tal maneira a ter um prazo para se estabelecer, para fazer a sua investigação. Via de regra são 120 dias, podendo protelar para mais 60, e ainda estamos no meio do trajeto. Mas já deu bastante pano para manga, o jornalismo está mais do que feliz com isso, né? Ah, vende jornal, né? Tem manchete. Notícia ruim, rapaz. Tem manchete pra caramba, né? Tem muita manchete. E eu acho que é importante a gente falar logo de cara, logo de começo aqui, que é o seguinte, a CPI tá rolando. Então pode estar acontecendo alguma coisa agora que a gente não vai falar e de repente pode falar assim, mas o cara tá com alguma coisa atrasada. A nossa ideia não é trazer informação. Para isso você vai lá e dá o seu Google e resolve a parada. A gente vai fazer uma análise, né? Uma análise do momento, uma análise da situação e entender qual é a perspectiva do processo. Exatamente. Certo? Então, você quer começar? Eu quero começar, cara, retomando uma coisa que você disse lá atrás, imprudente, pré-pandemia, que eu achei muito engraçado. Que foi o seguinte: o Bolsonaro já estava no poder, grosso modo, há um ano aproximadamente, não é? Ele venceu as eleições de 18, assumiu o poder no início, no começo de 19. Eu lembro que a primeira postagem do Bolsonaro no Twitter, eu tenho até print disso, mas está no Google, foi ele falando que era um absurdo que no Brasil aproximadamente 800 mil indígenas tomassem conta de 15% do território brasileiro e que esses cidadãos deveriam ser integrados ao Brasil de verdade, como se eles estivessem vivendo em um Brasil de mentira, não é verdade?
A partir dali eu falei assim, ai meu Deus, vão ser os 4 anos mais longos da história da República, vai ser difícil, porque você já percebe desde o começo que começa a fazer água, que começa a derrapar. O que do ponto de vista narrativo, nada de muito novo, porque ele disse, eu não sei de planejamento, eu não sei de infraestrutura, eu não sei de ciência, eu sou um paraquedista, capitão da reserva. Ele dizia abertamente e foi eleito mesmo assim. E aí eu lembro que ainda no começo do governo tinham havido 2 problemas pré-pandemia, que foram incêndios, sobretudo naquela interface Cerrado-Pantanal, que segundo investigações da Polícia Federal, muito possivelmente tem origem criminosa, não são incêndios de causa natural, muito embora o Cerrado possa pegar fogo naturalmente, como a gente sabe. E também teve aquele episódio de um vazamento de petróleo que atingiu a costa do Nordeste por causa de correntes marítimas, por causa de ventos alísios, petróleo que não era nem brasileiro, mas que acometeu muito a saúde da fauna e da flora do nosso litoral nordestino. E aí é muito louco, porque esse tipo de tragédia pode acontecer em qualquer governo, tá certo? Não é uma questão ideológica a gente entender que notícia ruim, momento ruim, crise econômica pode acometer qualquer estilo de governo, mas um governo mal preparado para essas questões não é o responsável pelo início delas, mas se torna responsável pelo agravamento delas, uma vez que não é capaz de resolvê-las. E aí eu lembro da sua frase, já vou passar para você, você falou assim, desse jeito, falou assim, rapaz, esse Bolsonaro, além de ruim, azarado. Você lembra disso? Eu acredito nisso, acredito muito nisso, muito. Bom, porque também dizem que você planta o que você colhe, né? Vai saber, às vezes é a providência divina, né? Mas, cara, eu vou falar pra você uma parada, assim, com relação a situação efetiva do Brasil. Eu falei isso em vários momentos. Eu fico muito chateado quando alguém quer impor ao Bolsonaro a culpa de tudo. Não tá errado. É evidente que ele não é culpado de tudo. É evidente. Todavia, o julgamento que se deve fazer é o que ele faz a partir do momento que a coisa chega nele. É o que fazer. O exemplo mais claro que eu tenho disso é você estar dirigindo, você foi lá na Zap, tirou sua carta, pegou seu veículo, furou o pneu. Não tem como você impedir que isso ocorra. O que você vai fazer a partir daí é que vai demandar algum intelecto, digamos assim. Você pode continuar andando com o pneu furado, você pode parar o carro, abandonar ele ali. Você pode chamar o seguro, de repente você tem um seguro que vem e troca o pneu. Tem um amigo nosso aí que costuma fazer isso, não pode pôr a mão pra sujar e tal. Vamos dar um abraço pra ele. Laiá pra você aí, meu irmão. Abraço da... Cara, você pode trocar o pneu, você pode ficar rodando com o step depois. Quer dizer, você pode ter um monte de atitudes a partir daí. E, veja, o lance, eu acho, nosso aqui, pra gente não ficar divagando muito, o governo Bolsonaro é um governo, do ponto de vista técnico-político, ruim. Mas não é o primeiro governo ruim que nós temos pós-ditadura militar. É bom dizer quais foram, né? Fala pra galera. O governo Sarney foi ruim. O governo Sarney não dava conta das demandas econômicas, certo? O governo Sarney era um governo fraco, quem mandava no Brasil era a Rede Globo, categoricamente. Dava pra ver, né? Certo, era assim uma coisa escancarada. Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Marvadeza, finado Toninho Marvadeza lá, foi governador da Bahia há tanto tempo, é o avô do ACM Neto, né, que agora é um político forte lá em Salvador e tal. Ele era um dos grandes comandantes do Brasil. Então a gente vivia um coronelismo escancarado. O governo Collor, uma péssima conduta política,
um plano econômico que fez água, uma gestão de relacionamentos pavorosa, ok? O governo Itamar já era um governo extremamente habilidoso e conseguiu resolver o maior problema que nós tivemos, que foi a dinâmica da inflação. Já até falamos aí, né? O governo Fernando Henrique, por mais que eu tenha posicionamentos ideológicos contrários, o presidente Fernando Henrique extremamente habilidoso. Habilidoso. O cara teve, sei lá, trocentos pedidos de impeachment e nada andou. E ele caminhou e terminou, mesmo com turbulências internacionais, e cumpriu os 4 anos de governo. O governo Lula, muito habilidoso. Lembra do escândalo do mensalão? Bem na hora da reeleição que do Lula? foi uma CPI, inclusive. Exato. E o que deu? Sabe, o Lula foi reeleito. Muita gente fala, não deu em nada. Pô, foi gente presa pra caramba. Tem gente presa até hoje por conta disso. Claro. Certo? Mas o Lula, habilidosíssimo para lidar, um governo muito habilidoso. O governo Dilma, não. Eu também. Eu acho. Veja bem, eu votei na Dilma. E eu não tenho vergonha de falar que eu votei na Dilma, mas eu acho um governo péssimo. Sim. O governo Dilma foi um governo muito ruim. A Dilma só não afundou antes porque o carro da economia brasileira estava muito rápido. Muito acelerado. Na hora que ela engatou o banguela, ele continuou na inércia mais uns anos, mas depois. Mas realmente um governo fraco, um governo de habilidade ruim. O governo Temer, do ponto de vista de habilidade política, espetacular. Espetacular. O Temer, e volto a dizer, não quer dizer que foi um bom governo, que fez coisas boas, mas era um cara bom na gestão. E o governo Bolsonaro uma catástrofe na gestão, certo? E aí, vamos lá, vem a CPI da pandemia. Cara, o mundo ainda está em pandemia e nós já temos uma CPI dela. O que mostra que a gestão do governo no que tange a pandemia foi horrorosa. Foi horrorosa. É muito legal quando a gente observa os números, e isso é uma coisa famosa na estatística, né? Quer dizer, você pode usar números verdadeiros para fabricar mentiras sobre fenômenos concretos da história presente, do tempo presente. Se você coloca um pé num freezer e outro pé numa frigideira escaldando, na média você está numa temperatura ótima. Você está entendendo? Um pé está necrosado, outro está pegando fogo. Mas é bom dizer, quando você for olhar os números em relação a virulência, número de óbitos, número de contaminações, é necessário olhar da seguinte maneira. Se você quer saber o tamanho da tragédia que um país enfrenta em virtude da pandemia, olhe para o número de óbitos. De tal modo que o Brasil é o segundo no planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas vai ser o primeiro. Eu não tenho mais dúvida disso. Se você olha ainda a intensidade que óbitos acontecem no Brasil, em detrimento de grande parte do planeta que está reduzindo essa estatística cruel e do mal, seguramente o Brasil será o país onde houve mais óbitos. Então, a tragédia é gigantesca. Agora, se você quiser olhar para uma estatística que te mostre a eficiência do governo na criação de políticas para combater o problema, você tem que olhar para número de infecções e óbitos em relação ao tamanho da população. Neste caso, o Brasil não é nem o primeiro nem o segundo, é o 11º, porque a população brasileira é grande, é a 5ª maior do planeta. Significa que o Brasil está numa boa situação? Nem fudendo. O Brasil está numa péssima situação. Você sabe por quê? Porque no mundo tem mais de 200 países. Então você faz uma corridinha do sucesso de gestão na Covid. Dos 200, o Brasil fica depois dos 190, ou seja, é muito ruim. Você está entendendo? Pavoroso. Desculpa ter te atravessado aí, mas... Não, mas não é atravessar não, é complementar a ideia. Porque, cara, eu fico pensando... Qual foi a motivação para a CPI? É importante que a gente entenda, uma comissão parlamentar de inquérito, ela só é instaurada efetivamente, verdadeiramente, quando a crise política já existe. Então veja, a pandemia gerou no governo uma crise política. E veja, é importante que isso fique claro, certo? Você tem hoje um volume
um volume de problemas muito maior do que nós teríamos se o nosso governante tivesse tomado atitudes muito simples, como, por exemplo, vai na televisão e fala assim: quem puder, fique em casa. Use máscara. Não é uma gripezinha. Vamos, assim que sair vacina, nós vamos comprar. Por enquanto não tem. Vamos procurar o que tiver no mundo para te ajudar, mas por enquanto ninguém tem. Quem puder, fique em casa. Pô, mas muita gente não pode. Quem não pode, não pode. Mas quem pode, fica. Exatamente. Foi essa a postura? Pelo contrário. Não foi essa a postura. É. E a partir daí, você começa a encontrar a motivação com relação à CPI é essa irresponsabilidade de atos. É. Pô, todo mundo falando, preciso usar a porra da máscara. Eu ando sem máscara porque eu sou pica. Ah, maluco. É. Porra, ele pegou e não morreu. Eu peguei e não morri. Agora, quantas pessoas nós temos notícia que morreram? É muita gente. Certo? Muita gente, cara. Na minha família, 2. Muita gente. Olha, eu tenho a benção de que na minha família ninguém. Na minha família ninguém. Mas amigos, amigas, alunos. É. Tivemos aqui na cidade há alguns dias um menino de 9 anos de idade. É uma das primeiras... Um dos primeiros óbitos em Marília foi uma aluna nossa, Giovana Rou. Exato. Que Deus a tem em bom lugar, inclusive. 18 anos. 18 anos. 18 anos. Então, é terrível que nós tenhamos chegado nesse ponto. Mas, aí vamos olhar o que eu acho que é o mais importante. Por que está rolando a CPI? Porque o governo começou a fazer água. E isso eu acho que já ficou razoavelmente... Começou a ficar explícito, vai ficando mais e mais e mais explícito aos poucos, né? Mas, a partir do momento que aquele corpo mais técnico, do ponto de vista de formação, começou a evadir o governo, aquilo já eram sinais que denotavam que o discurso, eu vou compor, não é, uma chapa de agendas ministeriais com técnicos, de tal maneira que eu vou ser um presidente que vai articular um corpo técnico muito bom. Esse discurso entrou em contradição com a prática do governo quando este corpo técnico formado, muito embora tenha representantes de competência duvidosa, que é um trenzão da alegria, como por exemplo a Damares, que é a pessoa ensandecida, né? Mas a narrativa de vou formar um ministerial técnico e a prática entraram num conflito tal que começou a sair ministro pelo ladrão toda hora. Ministro da Saúde, que é uma coisa que é para ser um cargo, digamos, de legítima concretude, perenidade, responsabilidade e muita deliberação, num contexto como esse, a gente já teve quantos? 4, 5. Você está entendendo? Então, quer dizer, sinais... Esse que tá aí é o quarto, né? Acho que é o quarto. É o quarto. Sinais de que esse governo, ele é um governo déspota, se for para usar um termo da política clássica, ou seja, é um governo que é autoritário de maneira disfarçada e ele tenta disfarçar esse autoritarismo por detrás de um conjunto técnico, isso está ficando cada vez mais claro. A crise governamental que levou a CPI, e numa CPI existe participação de senadores e participação de deputados, ela diz respeito ao fracasso do Bolsonaro como representação dentro de um próprio partido, uma vez que ele não tem mais partido, significa que a oposição, muito embora às vezes seja meio histriônica, meio histérica, ela tem conseguido se reunir em torno de uma pauta unificada, que é cobrar uma responsabilização pelo quadro muito ruim de pandemia que o nosso país vem enfrentando. Eu estava lendo hoje o conjunto de pessoas que participaram,
que assinaram esse pedido de super impeachment, não é? E nesse pedido de super impeachment existe 23 indicações de 23 crimes de responsabilidade contra a pátria, o que configura um cenário de impeachment. E aí tem muitos partidos, tem o PT, tem o PDT, tem o PSOL, tem o PV, tem uma porção deles, mas uma coisa me chamou muita atenção. 3 deputados que assinaram, olha como é diferente. Frota, Que tá no PSDB, né? Kataguiri e Joyce Hoffmann. Então, esse tipo de documento mostra o tamanho do estardalhaço e do fracasso do governo. Exato. Porque vem pancada de todo lado. Esses deputados foram eleitos na base governista, né? Exatamente. A Joyce foi líder de governo na Câmara. Exatamente. Então é um negócio... O próprio Frota também. O Frota era articulador, né? De uma Fazia a série campanha de mão dada. de elementos do governo e tal. Mas aí, veja, eu acho que nós precisamos pensar assim. A CPI, ela vai ter a função de investigar, vai levantar muita coisa, tem momentos incríveis ali. Aquele deputado Luiz Miranda, que é um cara que cresceu, apareceu na mídia, vendendo coisa pela internet e vendendo a imagem de que os Estados Unidos é melhor do que o Brasil, vira deputado no Brasil, aliado do governo, né, era da base do governo, e de repente ele vai lá e fala aqui, ó, eu fui lá e falei pro presidente, estão tentando roubar o bagulho, e o presidente não fez nada. Aí que vem a coisa da prevaricação. Né? Exatamente. E é bom dizer que ele tem um irmão que também se chama Miranda. E que é funcionário público, de carreira, né? Do Ministério da Saúde, responsável pelo jogo de importações, não só de vacinas, como de insumos para a indústria química e farmacêutica. Quer dizer, é o cara que sabe da coisa ali, que está envolvido no negócio. Esse eu acho, é claro, depende de quando vai ao ar, mas esse, se não o último, tem entre os últimos, digamos, escândalos provocados Sim. e trazidos à tona pela CPI. Mas o que eu acho que é massa a gente pensar é porque a CPI, independente do relatório que vai sair daqui a alguns dias, ela já colocou o Brasil na situação de quem é contra e a favor ao impeachment. E eu, É verdade. que você me conhece, eu não sou de ficar em cima do muro. Se você perguntar, Carlão, você votou no Bolsonaro? A resposta é não. Carlão, nas próximas eleições, Bolsonaro candidato, você votaria nele? A resposta é não. Carlão, alguma vez na sua vida você pretende votar em alguma das pautas que o Bolsonaro defende? A resposta é não. Carlão, então você é super a favor ao impeachment do Bolsonaro? Não. Não sou. E eu sei que tem um monte de gente que vai descer a mamona em mim. Vamos dividir um pouco melhor. Mas eu sei que eu vou tomar bordoada pra caramba. Mas, por que eu não sou favorável ao impeachment nesse momento? Volto a dizer, existem vários indicativos de crime, e se tem crime, não tem opinião. Tem crime, aí não tem o que discutir, certo? O cara cometeu o crime. Agora, são indicativos, possibilidades e tudo mais. Tem toda uma investigação, é um processo amplo. E como o impeachment é um procedimento muito mais político do que técnico, eu entendo que é a hora do povo brasileiro entender. Você é responsável, diretamente responsável pelo seu voto, companheiro. E ele dura 4 anos, parceiro. Não tem isso, chora me dói. Pois o camarada, não tem essa, vamos ver o que dá. Eu escutei muita gente falando, a gente põe ele lá, se não der certo a gente tira. Filho, isso não é roupa não, isso é a presidência de uma das maiores economias do planeta. Certo? Não dá pra ficar brincando com esse negócio. Pois o cara agora chora. E, mas eu não votei nele e eu também tenho que aguentar. É pra você entender que ficar postando só no Facebook, isso aí não muda porra nenhuma. Você tem que participar da política. Eu acho que isso é um grande lance pra nós. Certo? Porque, cara, não adianta, velho.
Não adianta você ficar brincando de velho aposentado que fica só... Porra, vira merda nenhuma, entendeu? Eu acho que para resumir o que você disse, criar uma frase, eu acho que uma frase que quer dizer, que resume bem a essência da sua fala, que é justamente indignada, é o seguinte: impeachment nem sempre é remédio para mau governo. Exatamente, exatamente. Eu acho que... Remédio para governo é eleição, e tem que esperar. Se a gente analisa do ponto de vista técnico, jurídico, o impeachment da Dilma, hoje, está mais do que explícito, claro, transparente, nítido que aquilo foi um golpe que aconteceu. No meu modo de entender, na alcunha de mestre em História do Brasil Republicano, eu acho que a Dilma tem parte nisso. Tem muita. Porque ela não deu conta de juntar 1/3 dos deputados que colocaram ela no governo enquanto base no início. Então, quer dizer, se eu ficar relativizando e achar que, de fato, o impeachment foi uma coisa boa, a gente se esquece, e isso está no cenário da história recente, que aquilo foi um golpe articulado para empurrar um vice-presidente colocado na linha sucessória pelo próprio PT do Centrão, que teve como papel político, isso ficou assim tão claro quanto a luz, estimular, maximizar a velocidade de um conjunto de reformas que veio a cabo de uma função de tornar mais difícil ainda a vida do trabalhador e da trabalhadora no Brasil. Tal modo que a mais escandalosa delas é a Previdência. Eu lembro que quando a coisa estava andando, você falou assim: rapaz, pra mim a marmita azedou feio, e aposentar daqui 10, aposentar daqui 20. E eu queria colocar uma pimenta nesse negócio aí, né? Que o nosso tempo está adiantado, mas eu queria colocar uma pimentinha aí. O impeachment da Dilma, ele cresce no momento em que aqueles que jogavam contra, porque todo presidente, todo prefeito, todo governador que assumir em qualquer lugar do planeta em um sistema democrático vai ter oposição. Certo? Então sempre tem quem está jogando contra, quem está jogando a favor. Nos lugares do mundo, igual nos Estados Unidos, fica mais claro de ver, porque é só 2 partidos, né? Em países como o nosso, a coisa é mais flexível, mas de uma forma ou de outra sempre tem oposição. E a oposição se mobilizou para dinamizar a ideia do impeachment exatamente porque eles perceberam que a Dilma pediu pinico para o Lula. E se o Lula se torna ministro dela, e ele entra na articulação política, ele entra no negócio, aquilo que nós falamos antes, ele sabe o jogo. Caiu o impeachment. Ele sabe o jogo, e aí eles iam terminar o governo. E o Lula poderia se candidatar e poderia ser eleito presidente. Os caras falaram: bicho, precisamos dar um jeito de matar no ninho. Sacou? A jogada foi essa. Articularam bem, fizeram. Mas... E articularam com grande apoio da mídia, né, aquela coisa toda. E é bom dizer que neste contexto de impeachment foi o primeiro contexto que o Bolsonaro, que era, na verdade, um político de Câmara dos Deputados há mais de 20 anos, ganhou uma notoriedade que tirou ele do perímetro do Rio de Janeiro e projetou ele para o Brasil. Porque ele foi o cara que melhor soube capitalizar uma essência antipetista crescente a nível nacional. Ele foi o cara que, de maneira muito sagaz, percebeu isso antes que todo mundo. A gente não pode achar que isso foi um acaso. Não foi. Não foi acaso. No voto, eu lembro até, eu estava assistindo ao vivo, no voto do impeachment, ele homenageou Carlos Brilhante Ustra, ou seja, um militar de alta patente, que participava na década de 70, isso está no relatório da Comissão da Verdade, que é um documento histórico importante do Brasil, que participava nos anos 70 de articular os mecanismos da tortura, que é bom que se saiba, houve no Brasil, de tal maneira que isso foi, digamos, amortecido em 1979 com a anistia. Então o Bolsonaro, olha a jogada, no voto, eu sou a favor do impeachment da Dilma. Na Câmara dos Deputados, ele homenageou o torturador da Dilma.
Então, numa jogada simbólica muito forte, e aquilo foi televisionado, e aquilo foi fazendo ele ganhar público, ele conseguiu mostrar, usando mão de violência, talvez até de terrorismo, que ele era o cara que combateria o PT de maneira a não poupar nenhum tipo de esforço e mais, nenhum tipo de truculência. Porque você homenagear numa sessão da Câmara oficial um torturador, e ele veio fazendo isso de maneira muito marqueteira, e tem a questão da fake news, e a coisa foi sendo pulverizada pela internet, até que uma certa altura, eu não sei pra você quando que ficou claro que o Bolsonaro ia ganhar. Pra mim ficou claro que ele ia ganhar um pouquinho antes do primeiro turno. Eu tava imprudente, e aí eu vi uma multidão de gente assim, ó, populares mesmo, pessoas que não têm carteirinha de partido, gastando dinheiro, injetando muito recurso para fazer um comício, digamos, um comício muito... Um tipo de política que eu nunca tinha visto acontecer. De gente injetando dinheiro do bolso para promover um político. Você tá entendendo? Não era uma coisa que vinha do partido. Tá certo? E aí, esse tipo de situação, onde hoje se fala de impeachment, mostra aquela frase genial que a história se repete duas vezes. A primeira como farsa, a segunda como tragédia. E aí, onde que é o grande perigo? Esse mesmo cenário, onde o impeachment da Dilma provocou uma reação de um líder forte, que o Bolsonaro ele entrou no poder como um líder forte, pode acontecer de novo. E se a gente fuçar nas catacumbas, a gente não sabe o que pode vir de novo. Tem mais essa. Tem. Na verdade, brincar de adivinho é algo que não vai dar certo, né? Eu me liguei que existia a possibilidade dele ganhar a eleição quando o Trump ganhou nos Estados Unidos. É um movimento que não é um movimento brasileiro, um movimento que aconteceu em vários lugares do planeta. Mas eu gostaria muito até que você falasse um pouco da sua percepção sobre um elemento que para mim é muito sério, muito importante. Boa parte da direita que elegeu o Bolsonaro já não está mais com ele. Ele fez uma declaração há algum tempo de que a vida de presidente era um inferno, que ele queria comer um pastel, tomar uma garapa e não podia. Eu pago pastel, você paga garapa. Mas é alucinante você pensar que uma pessoa que se candidatou à presidência da República de um dos países mais importantes do planeta, ele está preocupado com pastel. Isso é uma coisa que me deu Porra, o que você achou que você ia fazer lá, velho? O que você achou que você ia fazer? Sabe, é a mesma coisa que quando, você fala assim, eu quero ser mecânico. Pô, mas suja a mão. Mas tá de brincadeira comigo, né? Tá tirando nós. Pô, você vai dar aula. E aí você fala assim, cara, mas eu não gosto de giz, não. Ô, filho, você tá doidão? Onde que você foi? Sabe? Tem umas coisas que você fala, pô, eu quero trabalhar na cozinha, mas eu não quero ficar cheirando comida. Ô, meu chapa, você não sabia o que você estava fazendo? Então eu entendo particularmente que o Bolsonaro, ele não tinha ideia do tamanho da pegada que tinha pro lado dele. Ele achou que ser presidente era sentar lá e ficar falando meia dúzia de tá ok e vamos acabar com isso aí, que ia dar tudo certo. Acho que ele não tinha noção do trampo. Eu tenho pra mim, de forma bem clara até, que colocaram na cabeça dele, vai que dá. Vai que dá. E ele cresceu o olho. Ele falou, caramba, acho que eu vou nesse rolê aí, ué. E aí, pá, deu. Deu, e agora? Sacou? E agora? Agora tem que resolver. E aquilo que eu falei pra você lá atrás, que tem um azar da gota, pegou uma pandemia, né? O Lula pegou H1N1, rapaz. Foi lá, meteu. Como é que era aquele remédio?
Tamiflu, pá, pô, segurou a onda, daí a pouco vem vacininha, pá, e lógico, incentivou a vacina, né? Mas não foi uma Covid. Né, não, e pô, o cara pegou. H1N1 foi 2009, foi, né? Ah, nem lembro o ano certo, acho que foi antes até. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que ele pegou, ele não tinha noção. Eu acho que ele não tinha noção do tamanho da pancada que vinha. E com relação à CPI, para amarrar e jogar para você encerrar, eu entendo que a CPI está cumprindo bem a função. Também. Que é chamar os caras e perguntar qual é que é. Então, quem mandou você fazer isso? Foi o presidente que mandou? Porque se foi o presidente, é crime. Se não foi, o crime é de outro. Certo? E, pá, eu calar minha boca. O presidente deu uma declaração de que é impossível ele saber tudo o que os ministros fazem. E eu tô vendo muita gente bater nele. E vou falar outra coisa que vão brigar comigo. Concordo, Bolsonaro, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. É impossível um presidente saber tudo que acontece dentro de cada ministério. É por isso a importância de você saber quem você escolhe. E é por isso a importância de você, eleitor, saber em quem você vota, porque é ele que vai escolher os caras. Sacou? Porque quando o Lula deu a mesma declaração, um monte de gente que hoje está falando que o Bolsonaro está certo, falava que isso era um absurdo. Então você tem que saber qual é que é. Eu concordei com o Lula quando ele falou que era impossível saber o que todos os ministros estavam fazendo, porque nem a mãe sabe o que todos os filhos estão fazendo. Então eu concordei com o Lula lá e tomei porrada lá e vou tomar porrada agora. É isso aí, Bolsonaro. Não dá pra saber mesmo. Então escolhe melhor os caras, mano. Cara, no começo do episódio de hoje, você inventou uma metáfora sobre o pneu furado, eu lembrei de uma coisa. Meu pai uma vez esteve em Marília e ele tava com uma carretinha engatada no carro dele. E aí, passou um fim de semana aqui, tudo legal, aí foi embora, tipo, domingo à tarde. Aí passou meia hora, ele me ligou. Falou, filho, eu tô aqui em Garça. Putz, meia hora. Furou o pneu da minha carretinha. E eu não tenho a chave de roda para trocar. Porque eu pensei que fosse uma bitola padrão, o parafuso do carro é um, não tem como. Você não traz a sua aqui? Falei, trago. Vamos lá. Aí eu levei a chave, na época eu tinha um carro da Honda e da Kombi. E aí, cada uma de um diâmetro diferente. Nenhuma das duas serviu. Então você vê, estávamos no meio da rodovia. Eu, meu pai, minha mãe, minha namorada, um pneu furado. E aí, você faz o quê? Aí você liga para um especialista. Na rodovia existe uma concessionária que oferece, não, que cobra pelo serviço de assistência, não sei o nome da concessionária aqui, ligou, pá, foi 15 minutos, o cara chegou com uma porra, velho, uma chave, um cruz assim, que cada ponta é um diâmetro diferente, o cara pum, trocou, o cara demorou, bicho. Minutinho. É muito rápido. 10 minutos o cara resolveu o problema. Ou seja, quando você está numa situação onde você não dá conta de resolver, você tem que pedir assistência para quem dá conta e você precisa de baixar as orelhas, se colocar no seu lugar e ver que não é a tua praia. Você tá entendendo? Carlão, eu lembro como se fosse agora, quando começou a pandemia, a coisa ainda estava meio na Ásia, um pouco nos Estados Unidos, ninguém sabia o que era. E tem um cara que eu gosto muito, que eu li os livros, que é o Dr. Drauzio Varela. Eu fui ver um vídeo do Drauzio sobre isso. Esse vídeo tá no YouTube ainda hoje, porque o Drauzio é um cara muito honesto. O Drauzio, o médico Drauzio, falou o seguinte: isso aí é uma gripezinha, eu vou continuar a sair, mas usar máscara, mas embora a virulência seja alta, a chance de isso levar a óbito é muito baixa. Cara, um dos médicos mais respeitados do planeta falou um negócio desse na maior plataforma de vídeo que a gente conhece, o YouTube. E aí, todo mundo foi vendo que o buraco era mais embaixo. Falei, caralho, não é gripezinha não, você tá matando gente e tal, tá se espalhando uma velocidade incrível. E a comunidade médica,
que a priori tinha achado que aquilo era uma besteira, mudou, não de opinião, mas de perspectiva para avaliar o problema, começou a levar o negócio para um tipo de análise que é científica e começou a alertar as lideranças mundiais. Aqueles líderes, como aconteceu na Itália, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Nova Zelândia, que começaram achando que, na verdade, era uma gripezinha, não é que mudaram de opinião, viram que tinha uma opinião fajuta sobre o fenômeno. De tal maneira que começaram a tomar atitudes condizentes com a gravidade do problema. Então veja, todo mundo saiu no mesmo lugar na pandemia, achando que não era nada. Em pouco tempo, quem é sério se muniu de especialistas e viu que era grave. Quanto tempo que o Bolsonaro levou para admitir a gravidade do problema? Mais de ano. Essa CPI, para fechar, por enquanto, ela mostrou 3 coisas graves. O governo é letárgico, ou seja, ele está num tempo que parece que é diferente do nosso, de tal modo que a deliberação de ações é muito incompatível à necessidade pelas ações. Segunda coisa, o caso da Pfizer. A Pfizer queria fazer do Brasil, na verdade, um país pioneiro de imunização. Porque sabe do SUS, porque sabe do tamanho da população brasileira, porque sabe da nossa cultura por vacina, por causa das campanhas de vacinação. Tem esse segundo. Tem um terceiro, que é agora o caso da Covaxin, empresa indiana, que tem o caso dos irmãos Miranda, que denunciaram, segundo consta, relatos orais na CPI para o presidente, que, do ponto de vista jurídico, prevaricou. Ou seja, foi negligente em relação a acusações que eram sérias e deveriam ter sido levadas adiante. Não dá para a gente dizer o final da CPI, mesmo porque o relatório vai ser feito por um cara mais do que imprevisível chamado Renan Calheiros. O que dá para fazer? Todo mundo que olha para essa CPI com um olhar minimamente crítico e minimamente razoável, identifica que o Bolsonaro faz um governo que está fudendo com o Brasil. É simples assim. A gente cai no IDH, a gente cai no PIB, a inflação sobe, o desemprego cresce, a informalidade cresce. E as deliberações de combate à pandemia revelam que é um governo desastroso. Esse tipo de informação vai chegar em 22 um pouco amortecido, eu acho. Por quê? Porque a partir do final do ano, quando a gente ter, sei lá, mais da metade da população imunizada, a economia vai dar uma crescidinha. Isso todo mundo sabe. Aí que a gente vai avaliar o quão frágil ou o quão boa é a memória do nosso eleitor. Então a CPI, que começa em função de um deputado do Amazonas, se eu não me engano, chama Randolfo Rodrigues. É senador. Senador, né? Por causa dos casos dos respiradores que faltaram, e teve gente que morreu asfixiada por causa disso. Eu acho que, assim, do ponto de vista, digamos, concreto, vai dar em pizza, mas vai criar uma mácula no governo, um problema, um rombo que já tem criado, que, de fato, chacoalha o cenário para o ano que vem. Não, chacoalha sim. Mas eu espero que a solução para o elemento posto seja uma solução onde o povo brasileiro entenda, de uma vez por todas, a importância da democracia e do voto. Sensacional. Certo, meu garoto? Hoje foi pesado, né? Pesado. O negócio é meio pesado e tal, mas... Faz parte. Vamos que vamos. Galera, muito obrigado pela audiência. Ajuda a gente a espalhar aí a ideia e vamos que vamos. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Carlão, obrigado. É nóis. Falou. Até a próxima. Valeu.